Minha esposa pegou uma mala, saiu de casa e sumiu. Descobri que ela estava tendo um caso, e agora, 3 semanas depois, ela retorna como se nada tivesse acontecido e se recusa a falar. Não aguentou as consequências de seus atos, e infelizmente, tirou a própria vida. Minha esposa de 16 anos basicamente nos abandonou nos últimos 3 dias. Estou completamente perdido com a minha situação atual, procurando qualquer tipo de esclarecimento. Minha esposa tem 39 anos e eu, 40. Estamos casados há 16 anos, como mencionei, e temos 3 filhas, 15, 13 e a mais nova com 11 anos. Somos namorados desde o ensino médio, estamos juntos há cerca de 22 anos. Tenho informações limitadas, mas aqui está o que eu sei. 3 dias atrás, minha esposa voltou do trabalho. Ela tinha que trabalhar no dia seguinte, mas parecia frenética e emocional. Apressadamente fez uma mala e saiu. Só fiquei sabendo disso porque nossa filha mais velha estava em casa e testemunhou a situação. Apesar de tentarmos falar com ela, minha esposa estava chorando, angustiada e permaneceu em silêncio. Ela apenas mencionou que estava em pânico. Apesar de nossas tentativas de contato por mensagens e chamadas, ela não respondeu. Entrei em contato com os pais dela, e eles nos asseguraram que ela estava segura com eles, pedindo paciência e compreensão. Além disso, entrei em contato com a irmã dela, o irmão e uma amiga próxima do trabalho. O irmão afirmou que não tinha informações, e a amiga mencionou que ela estava no trabalho de manhã, mas saiu no horário de almoço, 3 dias atrás. Isso é tudo que ela sabia. 3 dias se passaram, e nenhum contato da minha esposa, nem mesmo com as crianças. Nada. Ninguém está nos dizendo nada, e aqui estou eu com minhas 3 meninas tentando administrar a vida sem ela. As crianças continuam me perguntando o que está acontecendo, o que aconteceu com a mãe, e tudo que posso dizer é que ela está com a vovó e o vovô, e que devemos ser pacientes e compreensivos. Tenho uma vontade esmagadora de simplesmente pegar as crianças e dirigir até lá, sem aviso. Isso é loucura? É apenas a 3 horas de distância, e ficar aqui, na incerteza, é horrível. As crianças acham que tivemos uma grande briga e estamos nos divorciando, mas isso está longe da verdade. Nós nunca brigamos. As crianças sabem disso. Não sei o que está acontecendo, mas alguém pode fornecer alguma clareza de uma perspectiva lógica. No meu estado emocional atual, me pego em um turbilhão de pensamentos, tentando navegar por tudo sem ela. Se alguém tivesse falecido, a família do cônjuge não seria a primeira a ser informada? Talvez algum trauma do passado tenha ressurgido. No entanto, se fosse comigo, minha esposa seria a primeira pessoa a quem eu recorreria para obter apoio. No momento, estamos diante de um vazio de informações. Nada faz sentido. Não sei o que fazer, e estou aqui, no limbo, com as meninas. Todos nós estamos no escuro, e ninguém nos diz nada, o que me deixa preocupado, assustado, com raiva, entre outras emoções que alguém pode sentir nessa situação. Alguém pode sugerir algo razoável. Por que alguém abandonaria sua família dessa forma? Atualização 1. Meu sogro não me ligou na noite passada, então acabei entrando em contato com a polícia para uma verificação de bem-estar, como muitos de vocês sugeriram. Essa ação levou a uma tempestade de problemas que não vou detalhar, mas descobri que minha esposa está tendo um caso há pelo menos 2 anos, provavelmente mais. Todos que comentaram no meu post inicial estavam corretos. O outro homem, seu amante, aparentemente teve um ataque cardíaco na terça-feira e faleceu naquela noite. Parece que minha sogra e provavelmente minha cunhada também sabiam do caso e estavam encobrindo a situação. Ainda não tive nenhum contato com minha esposa, nem comigo, nem com as meninas. Estou tentando esconder isso das crianças por enquanto. Honestamente, não sei o que fazer a partir daqui. Isso é tudo que sei, e já é o suficiente por agora. Estou prestes a ver o fim da minha família. Tenho lido muitos posts quando tenho tempo, principalmente à noite, quando o caos do dia termina e a mente assume o controle. Passo por esses ataques de depressão, em seguida, sou atingido por uma raiva avassaladora. Às vezes, sinto ambas as coisas ao mesmo tempo. Dormir é quase impossível. Navego sem rumo durante o dia, em um estado de zumbi, tentando me familiarizar com vários acronimos. Na sexta-feira, descobri que minha esposa, que eu acreditava estar envolvida em um caso de 2 anos, pode estar envolvida em infidelidade há muito mais tempo. A pessoa com quem ela me traiu, referida como amante, era alguém que ela conhecia há bastante tempo. A revelação veio à tona quando ele faleceu tragicamente de um ataque cardíaco. Ainda estou buscando informações com a ajuda da minha filha mais velha, mas há muitas coisas que não estou pronto para postar ainda. Não tinha planos de continuar postando sobre minha situação, mas muitas pessoas ofereceram conselhos muito úteis, e sinto que devo isso a vocês. Isso quase se tornou terapêutico. Dói saber que tantas outras pessoas também estão passando por esse tipo de dor, e por isso, sinto muito por elas. Ontem e hoje, me encontrei com 2 advogados diferentes para discutir opções. Também entrei em contato com vários lugares sobre terapia, mas as listas de espera são muito longas onde moro.
Estou tentando seguir muitas das sugestões que recebi, como evitar o álcool, não bebo e nunca bebi, além de manter meu autocuidado, fazendo exercícios, etc. Me considero em boa forma para minha idade, mas está difícil encontrar energia para me exercitar agora. Sei que alguns de vocês podem querer saber mais detalhes. Quem, o que, quando e por quê. No entanto, peço paciência, pois ainda não estou pronto para entrar nesses detalhes. Cada dia surge uma nova surpresa, e neste ponto, estou apenas buscando conselho sobre um único aspecto para que eu possa, talvez, encontrar algum consolo e dormir um pouco. O título do meu post encapsula meus sentimentos. Minha esposa era tudo para mim, minha melhor amiga desde o ensino médio, a mãe das minhas 3 lindas filhas. Quero dizer, tínhamos piadas internas, apertos de mão secretos. Cara, está tudo acabado. Tudo, simplesmente, se foi. Penso em todos os nossos anos juntos, cada marco, cada risada, todas as memórias. Agora, fico muito deprimido, é paralisante. Parece que tudo isso não significava nada para ela, e agora meu futuro será sem ela. E então, claro, vem a raiva. Como ela pôde fazer isso? Sou tomado por uma raiva insaciável e furiosa. Grito no travesseiro e soco o colchão até meus braços doerem. É um ciclo horrível. Eu só durmo por pura exaustão, e então acordo de repente, e os jogos mentais começam de novo. Qualquer energia que eu tenha, dedico às minhas filhas, que têm tentado cuidar de mim como se fossem os pais. É injusto colocá-las nessa situação. Alguém pode compartilhar suas experiências com o sono após descobrir um caso? Como você lidou com o silêncio ensurdecedor e o vazio da noite, ficando sozinho com seus pensamentos negativos? Por enquanto, a única coisa que ajuda é focar nas minhas filhas para tentar ter um bom sono e manter isso como uma prioridade máxima durante essa provação, mas estou lutando. Espero que possam oferecer alguma orientação. Obrigado a todos. Atualização 2. Faz pouco mais de uma semana desde que descobri a traição. Desde aquele dia, descobri que o caso da minha esposa durou mais de 4 anos. Ainda não tenho um cronograma exato, mas muito provavelmente começou como algo emocional e depois se tornou físico. Tenho 2 perguntas que talvez não obtenham resposta, mas vou perguntar de qualquer maneira. Ontem, meus sogros fizeram uma visita surpresa para ver os netos. Minha esposa está hospedada na casa deles desde que esse pesadelo começou, me mantendo no escuro, pior ainda, deixando as crianças sofrerem também. Isso é um total absurdo, mas vejo como a visita deles ajudará as crianças, então permiti. Eles entraram e passaram 15 minutos cumprimentando as meninas e dando um pouco de atenção a elas. Depois, vieram até mim. Ambos os sogros pediram para falar comigo em particular. Foi uma conversa longa, como você pode imaginar, uma que não quero relatar na íntegra neste post. Mas, resumidamente, minha esposa quer voltar para casa, mas tem medo da minha reação às suas ações e de como eu serei com ela. Em vez de responder diretamente algumas das minhas perguntas, os pais dela redirecionaram a conversa para o que achavam ser mais importante, saber se eu planejava me divorciar. Passaram um bom tempo tentando me convencer a perdoar minha esposa e tentar reconstruir o casamento pelas crianças. Eles pareciam visivelmente envergonhados e constrangidos. No entanto, era evidente que queriam que minha esposa saísse da casa deles. A conversa foi conduzida de maneira civilizada e respeitosa. Confesso que os enganei ao afirmar que estava incerto sobre meus planos futuros. Não vou contar a verdade a eles, pois minha intenção é seguir com o divórcio. É totalmente ridículo, mas deixar minha esposa significaria deixar eles também. 2 aves parasitas com uma pedra só. No entanto, temo que revelar minha decisão muito cedo possa prejudicar minhas chances de extrair a verdade da minha esposa. Embora eu reconheça que talvez nunca descubra totalmente a verdade, estou determinado a fazê-la sentar-se diante de mim e fornecer uma explicação, olhando nos meus olhos. Isso não é um filme, são mais de 17 anos de casamento, estar juntos desde o ensino médio, ter e criar 3 filhos, compartilhar inúmeras memórias e tudo que construímos juntos. Quero que ela olhe nos meus olhos e diga tudo. Quero sentir o gosto da vergonha dela. Também quero que minhas filhas saibam que dei à mãe delas a chance de se explicar, que lhe ofereci a oportunidade de se desculpar e resolver as coisas juntos, como adultos maduros. Quero que elas cresçam com a ideia de que o pai fez tudo o que pôde por elas. Continuo tentando escolher o caminho que dará o melhor exemplo para elas. Não sei, talvez eu esteja fazendo isso errado. Legalmente, eu não posso impedir minha esposa de voltar para casa. O advogado deixou isso bem claro. Então, se minha esposa quiser voltar para casa, não posso impedir, embora eu absolutamente não queira isso agora. Minhas filhas e eu começamos a nos acostumar com uma rotina agradável. Então fiz uma exigência que achei que seria impossível para ela cumprir por um tempo. Disse que minha esposa poderia voltar para casa se sentasse comigo pessoalmente, olhasse nos meus olhos e revelasse tudo sobre seu caso. Não uma simples confissão ajustada de culpa para me dizer o que eu quero ouvir. Não, eu quero saber tudo, do início ao fim, respondendo a todas as minhas perguntas, sem hesitação ou mais mentiras. Quando eu estiver satisfeito, ela terá que se sentar com as meninas e se desculpar com elas pessoalmente.
Considerando que elas já estão cientes de tudo, acho que é justo. Legalmente, ela tem o direito de voltar para casa a qualquer momento e não é obrigada a cumprir nenhuma exigência. No entanto, se ela continuar hesitante em nos enfrentar, talvez eu possa usar isso a meu favor. Quero deixar claro que não estou tentando ser ardiloso ou enganador. Eu simplesmente quero evitar a convivência, se possível, pois não estou pronto para isso neste momento. Há um período obrigatório de espera de 90 dias no nosso estado antes que o divórcio possa acontecer de qualquer maneira. O retorno dela para casa é inevitável. Ambos teremos que voltar ao trabalho eventualmente, e a vida seguirá em frente, independentemente dessa confusão. Eu só gostaria de prolongar isso para que possa planejar e estar em um melhor estado mental e emocional. Minha esposa tem enviado mensagens de texto para as meninas e afirma que não quer o divórcio, pedindo desculpas repetidamente a elas. Minhas filhas me mostraram as mensagens, e elas perguntam sobre mim diariamente. A realidade do que minha esposa fez a todos nós está começando a atingi-la com força, especialmente nos últimos dias. Como devo gerenciar isso? Vocês acham que minha exigência foi tola ou que eu poderia ter feito algo diferente? Parece que minha esposa vai voltar para casa mais cedo ou mais tarde, conforme entendi por uma de nossas filhas. Me sinto confiante no meu caminho à frente agora. Não estou abalado com isso, pois sabia que aconteceria eventualmente. Só quero tomar a melhor decisão para minhas filhas, e depois, para mim, enquanto seguimos em frente. Obrigado a todos que têm oferecido encorajamento, conselhos e apoio. Atualização 3. Tive um fim de semana terrível. Ela está de volta. Minha esposa voltou para casa ontem, após uma grande expectativa ao longo da semana. No passado, eu a recebia com um abraço e um beijo no momento em que ela entrava pela porta. Mas desta vez, um desconforto incrivelmente estranho pairava entre nós. Embora ela tenha tentado iniciar um abraço antes de dizer qualquer coisa, eu me afastei como se nada tivesse acontecido. A situação parecia surreal. Depois que ela se acomodou, naturalmente pedi que me contasse tudo. Ela novamente disse que ainda não estava pronta. Nós havíamos falado ao telefone no início da semana, e ela usou a mesma desculpa de então. Insisti que a única condição para ela voltar para casa era que amasse a família o suficiente para explicar por que esteve ausente por mais de 3 semanas. Mas ela apenas repetiu que não estava pronta para isso. Foi difícil segurar minha raiva para não gritar com ela, mas respirei fundo algumas vezes e tentei me acalmar. No entanto, enquanto tentava me acalmar, quis fazer coisas que não posso mencionar aqui. Então, é justo dizer que falei, após a primeira de muitas longas pausas. Simplesmente disse que ela teve um caso por mais de 4 anos com um colega de trabalho, que planejava me deixar por esse outro homem, que sumiu da vida da família e agora entra pela porta sem cumprir a única condição que eu havia pedido, e que vou pedir o divórcio. Acho que foi aí que as coisas ficaram estranhas. A linguagem corporal e a expressão facial dela deixaram claro que ela não fazia ideia do quanto eu sabia sobre o caso. Ela me olhou de olhos arregalados, depois ficou parada na cozinha, olhando para o chão, sem dizer nada, apenas estoica. Eu esperava qualquer coisa, menos isso. Talvez uma jogada emocional, fingindo ser a vítima. Talvez uma confissão com lágrimas nos olhos. Antecipei várias reações quando minha esposa voltasse. Talvez uma discussão acalorada, gritos, ou ela colocando a culpa em mim pelo caso. Eu estava preparado para um tom sério, pensando que poderíamos nos sentar e conversar. No entanto, o que aconteceu foi completamente diferente. Ficamos na cozinha em absoluto silêncio por cerca de 5 minutos. Foi o momento mais estranho que já experimentei. Nenhum de nós sabia o que dizer, e o desconforto era palpável. Amigos do Reddit, eu li todos os seus comentários e conselhos sobre minha situação, até tomei notas. Sentei-me em frente a um espelho e me preparei para todos os possíveis cenários que esse confronto poderia apresentar, exceto este. Então, decidi ali mesmo mapear tudo o que eu sabia sobre o caso dela. Talvez tenha sido uma burrice minha, mas comecei a contar tudo o que sabia. Admito que acrescentei minhas suposições sobre várias coisas, como ela conheceu seu parceiro no caso, o envolvimento da irmã dela, o que aconteceu durante os bloqueios, etc. Ela apenas olhou para o chão o tempo todo. Fiquei mais irritado à medida que falava, porque ela não dizia nem fazia nada, mas fiz de tudo para não levantar a voz ou usar palavrões. Finalmente, consegui me recompor. Houve então outro longo e constrangedor silêncio. Depois, a raiva se transformou em tristeza ao perceber tudo. Perguntei suavemente o que eu fiz para afastá-la, se ela alguma vez me amou, e se o parceiro dela no caso valeu a pena. Ela não disse nada, não se mexeu, simplesmente nada. Sem lágrimas, sem desculpas, sem gritos ou explicações. Ela apenas ficou ali, com a cabeça baixa. A dor que senti naquele momento foi intensa, talvez até pior do que no dia em que descobri o caso. Não sabia se conseguiria me mover. Infelizmente, a situação piorou. Nossas filhas estavam ouvindo toda a conversa. Senti uma enorme sensação de estupidez.
percebendo que, apesar dos meus esforços para priorizar as necessidades delas nas últimas semanas, as consequências indesejadas agora se desdobravam. Mas fiquei emocionado e não pensei na presença delas enquanto confrontava minha esposa. Nossa filha mais velha desceu as escadas furiosa e despejou muita raiva reprimida. Minha esposa rapidamente subiu as escadas e trancou a porta do quarto. É aqui que estamos agora. Ouvi minha esposa chorando a maior parte da noite passada, até eu adormecer. Só nossa filha mais nova tentou falar com ela. O resto de nós a evitou. Vou sugerir que ela fique com a irmã até que possamos finalizar o divórcio, mas esta ainda é a casa dela também. Vai ser miserável se todos tivermos que coabitar com ela. Eu estava errado sobre minha esposa, e todos vocês estavam certos. Estava errado sobre todos os nossos anos juntos, errado sobre todas as lembranças e os momentos que mudaram minha vida. Eu estava convencido de que ela se ajoelharia e imploraria por perdão. Estava muito convencido de que ela se arrependeria de tudo dos últimos 4 anos e contaria a verdade para aliviar sua culpa. Essa mulher literalmente voltou a uma feira de agricultores uma vez quando percebeu que tinha recebido alguns centavos a mais de troco. Mas parece que nós não valemos isso para ela. Sinto que não sou nada para ela. Talvez nunca tenha sido. Agora, o que eu faço? Hoje foi incrivelmente desconfortável em casa. Apesar dos nossos esforços para continuar como nas últimas 2 semanas, é evidente que manter o status quo não é mais possível. Só gostaria de poder avançar rapidamente por tudo isso, pular o divórcio, as conversas, as discussões e brigas inevitáveis, e o drama. Estou pensando especialmente naqueles que tiveram que coabitar com o cônjuge infiel, e estou ansioso para superar esses tempos difíceis. Como vocês gerenciam isso, especialmente com crianças? Sei que isso é apenas o começo. Continuo lendo todas as postagens que prometem que vai melhorar, mas estou muito longe disso. Não há um único momento em que eu não queira gritar. Agora, estou tentando muito manter a mente estável para as meninas, claro, mas não sei se consigo aguentar por mais 3 meses. A escola começará bem antes de tudo isso acabar também. Acho que esta é minha vida agora. Atualização 4. Tenho tentado fingir o melhor possível para minhas filhas. Tento dizer as coisas certas, pensar as coisas certas. Mas, esta noite, tenho que admitir a verdade. Como muitos de vocês postam diariamente, isso vem em ondas, e fui atingido por uma grande onda esta noite. Perdi um pouco o controle. Os papéis do divórcio foram protocolados, mas minha esposa infiel ainda não contratou um advogado. Tenho tentado abordar a situação com paciência e delicadeza, esperando pela possibilidade de um divórcio amigável que possamos resolver principalmente por conta própria. No entanto, depois de hoje à noite, estou certo de que isso não será possível. Apesar da nossa coabitação durante a semana, minha esposa infiel vai para a casa da irmã nas noites de sexta-feira e volta para casa no domingo à noite, já que ela trabalha muito perto da nossa casa, mas a irmã mora a 1 hora de distância, se não houver trânsito. Nas últimas semanas, tem sido assim. Ela nos evita, enquanto eu e as meninas tentamos seguir normalmente, e minha esposa infiel meio que fica na dela, embora haja interações casuais todas as noites. Exceto que minha filha mais velha e minha esposa infiel não estão se falando, depois de algumas grandes discussões. Isso é o melhor por enquanto. Ultimamente, tenho seguido muitos dos conselhos de vocês, junto com coisas que li. Trabalho muito minha autodisciplina em torno da minha esposa, e, embora exija toda a minha força de vontade, tenho sido breve e indiferente com ela quando falamos, embora sempre educado e respeitoso. Até esta noite. Nas últimas sextas-feiras, ela vinha para a casa do trabalho, pegava algumas coisas e ia para a casa da irmã para o fim de semana, antes mesmo de eu chegar do trabalho. Mas não hoje à noite. Ela estava esperando na cozinha quando cheguei em casa. Tentei apenas passar por ela, mas ela segurou levemente minha mão e perguntou se era assim que eu ia tratá-la, só porque ela não estava pronta para falar sobre o caso dela. O que, aliás, é a primeira vez que ela mencionou uma única palavra sobre a traição, desde que tudo explodiu, quase 1 mês atrás. Eu fiz um esforço, tentei realmente me conter e simplesmente esquecer. No entanto, nossas filhas não estavam em casa naquele momento, e uma sensação avassaladora de raiva começou a crescer dentro de mim. Eventualmente, não consegui mais conter e liberei toda a dor, sofrimento, mágoa, raiva e miséria que senti sobre ela. Honestamente, nem consigo quantificar quanto tempo durou. Perdi completamente a noção do tempo. Levantei a voz algumas vezes, fiquei um pouco agitado e alto. Simplesmente desabei e contei o quanto estou quebrado e a agonia que sinto todos os dias, tudo que venho sentindo, tudo que tem me atormentado. Eu poderia fazer esta postagem com 4.000 palavras se tentasse recontar tudo o que disse. Uma vez que comecei, não parei. É claro, eu chorei e fiquei muito emocional. Fiquei muito irritado comigo mesmo depois. Eu estava indo tão bem, droga. Ela me pegou. Deixei ela me pegar. Eu sabia que isso aconteceria. Eu sabia que isso estava se acumulando há um tempo, e há um limite para o quanto eu posso desabafar na academia. Bem, pela primeira vez, minha esposa infiel realmente desabou e ficou emocional. Surpreendentemente, começou a chorar incontrolavelmente.
Lamentavelmente, vê-la sofrer da mesma forma que eu me fez feliz. Gostaria de não me importar, mas havia uma certa satisfação em vê-la finalmente desmoronar, como se houvesse realmente alguém ali com uma gota de compaixão. Surpreendentemente, ela murmurou desculpas repetidamente durante meu desabafo emocional. Suas lágrimas eram bastante evidentes, e tudo que ela conseguiu dizer foi: "Sinto muito." No entanto, saí da cozinha antes que ela pudesse se recompor o suficiente para falar algo mais. Pedi para ela, por favor, me deixar em paz. Então, foi assim que aconteceu. Ela ficou na cozinha por um tempo, antes de ir para a casa da irmã. As meninas chegaram em casa cerca de meia hora depois e sabiam que algo havia acontecido. Difícil esconder, mas eu não estava pronto para falar sobre nada, e não acho que elas precisem saber sobre isso. Precisam? As duas mais novas estão indo muito melhor, e não quero atrapalhar o progresso delas. Contar isso para minha filha mais velha só iria adicionar mais lenha na fogueira dela, o que eu também não quero. Eu odeio isso. Eu deveria ter me mantido firme. Eu deveria ter apenas dado de ombros para minha esposa e passado por ela. Não sei. Agora, pensando bem, parece que ela estava apenas tentando começar uma conversa sobre o caso, mas não sabia como. E, obviamente, não foi muito longe porque eu explodi. Me peguei genuinamente preocupado com o bem-estar dela. Entendo que alguns podem me criticar por isso, mas não quero que nenhum mal aconteça a ela. Ela tem estado isolada, deixada sozinha com seus pensamentos, e quase todos se voltaram contra ela. Embora seja verdade que ela mereça as consequências de suas ações, ela ainda é um ser humano e a mãe das minhas filhas. Que retrocesso para mim. Estou realmente desapontado comigo mesmo. Desculpem por mais um longo desabafo. Liguei para meu irmão e desabafei com ele também. Cara, vou tentar começar de novo na segunda-feira. Sou apenas humano. Na verdade, foi bom descarregar minha raiva com ela, mas agora o arrependimento está me atingindo. Estou em um verdadeiro caos. Todos nós começamos a terapia. A atualização 5. Sei que muitos de vocês se preocuparam comigo e agradeço a preocupação. Muitos de vocês estavam certos. As coisas não estão indo bem, e não tive a chance de estar online por um tempo. Inicialmente, pensei em tirar uma pausa da internet, mas esta semana me desestabilizou terrivelmente. Minha esposa não me deu espaço a semana toda. Ela tem sido excessivamente gentil, constantemente pedindo desculpas pelo caso, chorando e, às vezes, me sobrecarregando com tentativas de proximidade física. Ela tem batido na minha porta à noite, querendo conversar. Eu a ignorei algumas vezes, mas falei quando estava com vontade. Finalmente, surtei com ela na quarta-feira à noite, dizendo para me deixar em paz. Então, ontem à noite aconteceu. Pouco mais de um mês desde que minha futura ex-esposa voltou para casa depois que seu caso explodiu. E agora, à medida que as coisas entraram nessa rotina desconfortável de coabitação, ela entrou no meu quarto depois que as meninas foram para a cama e pediu para conversar comigo em particular. Diferente de como ela tem me abordado a semana toda, pensei nisso a princípio, mas eventualmente fomos para a garagem e sentamos no meu carro, para não cometer o erro de iniciar uma confrontação na frente das crianças novamente. Entre longas desculpas, ela me contou tudo. Segundo ela, ficamos lá fora por quase 3 horas. Não sei quanto compartilhar. Fiquei acordado a noite toda, ouvindo ela chorar por várias horas. O sono me escapou, e me encontrei em um ciclo de lágrimas e raiva às vezes. Lutei para resistir à vontade de entrar e expressar minha raiva, apenas para ser dominado pelas lágrimas novamente. A turbulência emocional continuou em ondas. Por favor, me perdoem se demorar um dia ou mais para responder a alguém. Eu só preciso desabafar isso e tentar dormir um pouco. Não tem ajudado ter minha esposa constantemente pedindo desculpas e implorando por outra chance a noite toda e hoje à noite também. Tive que sair por algumas horas só para fugir dela. É simplesmente muito doloroso estar perto dela. De qualquer forma, foi isso que ela me contou. Ela foi apresentada ao seu amante pela irmã bem antes da pandemia, cerca de 6 anos atrás, aparentemente sem nenhuma intenção romântica, mas ele era um superior em uma empresa para a qual ela queria trabalhar, e ele lhe deu esperanças de possibilidades e falou sobre vagas abertas. Então, o desejo dela de mudar de emprego não foi baseado no caso, mas, uma vez que a oferta se tornou séria e ela mudou de emprego, obviamente ela teve um incentivo extra. Assim que conseguiu o emprego, o amante começou a flertar com ela. Começou com mensagens, depois fotos e mais. As mensagens se tornaram algo físico pouco antes da pandemia. Ela confessou à irmã e quis me contar então, mas decidiu enterrar e não dizer nada. Claro, minha esposa disse que cortou contato com o amante logo depois, mas quando as quarentenas e restrições foram suspensas, ele voltou a entrar em contato com ela, e ela retomou a conversa, até que o lado físico do caso começou de novo, quando os negócios retomaram as operações normais. Ela afirma que terminou o caso algumas vezes por culpa, mas no final sempre voltava para ele. Essencialmente, o caso nunca realmente terminou. Ela forneceu uma quantidade substancial de detalhes, apresentando um pacote de 5 páginas de notas manuscritas, delineando a linha do tempo do caso.
Ela leu todo o relato, respondendo perguntas ao longo do caminho. Foi revelado que ela mentiu sobre viagens de fim de semana com as amigas, mentiu sobre viagens a trabalho, mentiu sobre engarrafamentos, sobre problemas com os pais, sobre idas às compras, etc., como eu suspeitava. A lista era extensa, tantas mentiras, e eu simplesmente confiava nela cada palavra. Nunca questionei nada, mas eram apenas uma fachada para estar com ele. Ouvir tudo isso só me fez sentir pior. Todos estavam certos sobre isso, mas o afeto dela por mim nunca realmente diminuiu enquanto tudo isso acontecia. Ela nunca ficou distante, como li tantas vezes. A intimidade mudou, mas não o suficiente para eu ver bandeiras vermelhas. De qualquer forma, ela admite ter se apaixonado pelo amante e querer uma vida com ele. Ele era mais velho, divorciado, solteiro, e prometeu coisas caras, férias e todas as coisas que ele poderia oferecer. Ela começou a fantasiar sobre escapar das responsabilidades familiares, descrevendo a emoção de estar com ele como irresistível. Ela falou abertamente sobre como se cansou das rotinas da vida familiar. Seu relato foi notavelmente sincero, emocional e pareceu ser honesto. No meio do caminho, perdi a compostura e comecei a chorar. Ouvir tudo foi doloroso, como era de se esperar, claro. Uma vez que ela terminou sua confissão, me disse o quanto me amava e sempre amou, e que está disposta a fazer qualquer coisa e tudo para tentar salvar o casamento. Muitos de vocês viram que isso aconteceria, mas tudo parece muito falso para mim, como se fosse ensaiado. Estou com essa mulher há mais da metade da minha vida, e acredito que posso dizer quando ela está cheia de mentiras. Talvez eu esteja errado, sim, não importa, mas me controlei melhor do que na semana passada. Ainda fiquei com raiva e disse algumas coisas não tão legais, incluindo uma provocação sobre como o amante dela estava vendo várias mulheres e ela era apenas uma entre muitas que ele estava disposto a deixar de lado. Isso pareceu realmente chateá-la. Milhões de coisas passaram pela minha cabeça, pensando nesse momento em que ela finalmente confessaria. Todos os trocadilhos que eu poderia lançar ou coisas que eu poderia dizer para machucá-la de volta. Centenas de respostas que não consegui pensar no momento emocional da outra noite. Mas uma coisa que eu sabia que perguntaria era a seguinte: se o amante dela ainda estivesse vivo e ela tivesse que escolher entre ele e eu, quem você escolheria? Ela hesitou e, então, murmurou: isso não é justo. Pressionando a questão, ela finalmente disse que, claro, me escolheria. Em resposta, apontei que a hesitação dela era a própria razão do divórcio. Isso mostra que ela está mentindo. Isso a fez começar a chorar, e ela permaneceu em silêncio enquanto estávamos no carro, com ela soluçando continuamente. Fiquei cansado e disse a ela que estamos nos divorciando. Enfatizei nossa responsabilidade para com nossas filhas, pedindo para nos darmos bem de forma civilizada, sermos ótimos pais e permanecermos presentes na vida delas. Também acrescentei que, depois de toda a dor que ela me causou, espero que ela seja uma pessoa boa o suficiente para se divorciar de forma justa e amigável. Isso provaria que ela realmente me amava. A última coisa que eu disse a ela, eu roubei de algum lugar na internet. Por favor, entenda que não sou uma pessoa mesquinha e não quis causar dor a você de propósito, só pareceu um final adequado para tudo. Mas eu realmente quis dizer 100% do que disse e fiz. Inclinei-me e a beijei na testa, e disse que a teria amado para sempre, mas que desejava nunca ter que vê-la novamente. Então saí do carro e fui para a cama. Foi isso. Claro, não dormi na noite passada, e aqui estou eu novamente, sem conseguir dormir esta noite. Não sei o que acontece agora. A oportunidade dela de testar o divórcio veio e se foi. Então acho que isso é uma coisa boa, mas ainda não falei com meu advogado. Me pego chorando novamente e afundando de volta naquelas fases de depressão e raiva. Foi muito difícil ouvir tudo na noite passada. Tendo descoberto a verdade, reconheci a possibilidade de que ela poderia ter inventado tudo por algum motivo desconhecido. No entanto, isso se alinha perfeitamente com tudo que juntei no último mês. Então, por enquanto, esta saga continua. Tenho alguns dias bons, recupero um senso de força, e então surge outra reviravolta. Parece que tanto meses quanto poucos dias se passaram simultaneamente, mas vou tentar dormir. Imagine o amor da sua vida, a única mulher que você já amou, já beijou, te dizer que te traiu por mais de 4 anos porque estava entediada. Não deixou de te amar, não se distanciou, não teve problemas no relacionamento ou falta de intimidade, nada disso, apenas porque estava entediada. Não sei se isso torna tudo pior ou melhor. Atualização 6. Não sei como dizer isso, mas ela se foi. Ela fez isso, tirou a própria vida. Ela decidiu cometer o ato imperdoável final. Não posso dizer como, mas as crianças não viram nada. Muitos de vocês entraram em contato comigo nas últimas semanas. Tanto apoio de estranhos para um estranho como eu. Agradeço a todos e peço desculpas por não ter respondido. Tenho tentado ficar longe das redes sociais. Houve uma enxurrada de mensagens positivas de um lado, arrependimentos, tristeza e até algum ódio de alguns poucos. Mas, de repente, agora é apenas silêncio. A casa está muito silenciosa. A realidade dos últimos meses da minha vida se instalou.
Eu me identifico com a ideia de um sonho de liberdade. É como estar no caminho de um tornado, ansiando para que a tempestade finalmente passe. Reconheço que é uma representação fictícia, mas reflete a realidade atual da minha vida. Há uma ausência profunda de alegria e esperança, deixando para trás uma cratera vazia onde minha alma antes era feliz. Apesar da imensa luta, tenho me esforçado para manter uma fachada forte para minhas filhas, desde que descobri o caso da minha esposa. Depois, as semanas torturantes de convivência e as conversas de coração para coração. E agora, assim que ela se foi, descobri que não consigo mais fingir ser forte. Mal consigo sair da cama de manhã, mas sei que tenho que continuar por causa das minhas filhas. Então eu continuo. Repasso nossa última conversa como um filme de terror na minha cabeça, me arrependendo de cada palavra, desejando poder voltar e dizer algo diferente, qualquer outra coisa. A última coisa que disse a ela foi que a amava e sempre amaria, mas que desejava nunca ter que vê-la novamente. Eu estava machucado e vulnerável, apenas tentando ser honesto. Estou cansado das conversas sobre as mesmas coisas e cansado do desespero e dos pedidos de desculpas dela. Eu estava apenas cansado. E agora a vida, como se fosse parte de uma piada terrível, atendeu ao meu desejo, considerando que minhas filhas estarão sem a mãe pelo resto de suas vidas. Elas estão bem, eu suponho. Minha filha mais velha continua cuidando de mim, me forçando a comer, e nós assistimos a filmes juntos nos fins de semana. Sou muito grato por ela. As outras duas meninas retomaram a vida normal ultimamente, com escola e esportes, o que me deixa muito feliz. Encontro imenso apoio da minha mãe e do meu irmão, mas cada dia permanece carregado de negatividade. A terapia se tornou uma rotina para todos, e enquanto as meninas parecem se beneficiar dela, eu acho difícil me entregar completamente. Há um peso de culpa e tristeza que não consigo afastar. Eu frequento as sessões principalmente porque minha filha mais velha insiste. Como cristão, me volto para o livro que me ajudou muito, tentando manter a força e a fé, apesar dos desafios e tribulações. Mas vou admitir, estou falhando nisso. Eu só quero gritar o "não é justo" 1000 vezes, no topo dos meus pulmões. Achei que era um bom marido e pai. Achei que tinha feito certo pelas pessoas. Achei que era um homem moral. Mas fui subitamente atingido por essa mão horrível, e não consigo sair do meu poço de desespero. Me sinto fraco, patético, com pena de mim mesmo e horrivelmente vazio por dentro. A vida não é justa, a vida é difícil, e eu entendo. Só não tenho certeza se tenho forças para enfrentar essa tempestade. O que todos vocês fazem quando estão no seu ponto mais baixo? Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário, e considere se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.